Olá, eu me chamo Paula Jardim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a nossa receitinha de hoje é pastel frito, feito com 3 ingredientes. A massa. O recheio é feito com salsicha. Quer aprender a receita? Vamos lá. Primeiramente, vamos colocar no liquidificador, a gente vai fazer um molho de milho verde. A gente vai colocar uma xícara de leite, uma lata de milho verde e 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos bater. Feito isso, nós vamos reservar. Pode colocar uma pitadinha de sal também. Fica a critério de vocês. Batido, a gente reserva esse nosso molhozinho. Agora a gente vai para a parte de refogar a salsicha. Vamos colocar na panela 2 colheres de sopa de óleo de girassol, uma cebola ralada e picada. Eu quero mostrar aqui como que eu piquei a salsicha. Dessa forma aqui, em cruz e picando dessa forma, para que ela fique pequenininha. Se você quiser ralar, ok, mas eu piquei daquela forma. Então, na panela, já com o óleo de girassol, a cebola e o alho, 2 dentes de alho, eu coloquei a salsicha. Depois, eu coloquei pimentão, isso mesmo. E mexi um pouquinho e agora eu vou esperar refogar. Depois que começar a dourar essa salsicha, a gente vai pegar aquela primeira mistura que a gente fez lá, lembra? Com milho, a gente vai acrescentar aqui. Isso mesmo, a gente colocou farinha e toda vez que a gente faz algo com farinha e leva pro fogo, a gente tem que esperar cozinhar essa farinha. E é o que a gente vai fazer aqui, certo? Agora é a hora de você ver se tá bom de sal, se tá do seu gosto. Aqui você coloca a quantidade de sal que você quiser, o tempero que você quiser. Aqui eu coloquei pimenta do reino, orégano e cheiro verde, a gosto de cada um, ok? E é hora de colocar umas pitadinhas de sal para ver se tá bom de gosto. Agora é a hora de mexer até esse molho de milho cozinhar. Qual é o ponto? Ele vai reduzir e vai ficar bem grossinho. Agora a gente vai para a terceira parte. Depois que ficou pronto o molho, a gente tira do fogo e a gente vai esperar esfriar. Agora a gente vai para nossa terceira parte, que é fazer a massa. A gente usou farinha de trigo, creme de leite, uma pitadinha de sal. E o que eu tô fazendo aqui? Eu vou bater rapidinho, coisas de segundos, no processador, para agilizar o processo. Feito isso, pode fazer na mão também, mas só para poder agilizar que eu bati no processador. A gente tira do processador e agora é a hora da gente acertar essa massa com as mãos em uma bancada. Qual é o ponto da massa? A gente vai colocar farinha de trigo e a gente vai sentir na ponta dos dedos. Quando essa massa não grudar mais na ponta dos dedos, ok. Cuidado para poder não colocar muita farinha. Coloca a farinha, vai apertando para que a farinha absorva, para que a massa absorva bastante essa farinha. Então, coloque farinha aos poucos, é pouquinha farinha. E quando você perceber que não tá grudando mais, mas que ficou um pouquinho na sua mão, quando você começou a apertar essa massa, não esfarele por cima da massa. Vai lá, lava, seca a mão e volte aqui para poder terminar, tá? Feito isso, a gente vai dar uma boleada nessa massa e a gente vai colocar em um recipiente. Eu coloquei no saco plástico e vou levar para a geladeira por 30 minutos, para essa massa poder dar uma descansadinha, porque afinal de contas a gente mexeu muito com ela. O que é bolear a massa? É fazer uma bola. Com a palma das mãos, a gente aperta. Lembra lá do vídeo que eu ensinei como bolear a massa de donuts? Então, só que isso aqui não é uma massa fermentada, mas enfim. Bolear é isso, é apertar com a palma das mãos e fazer movimentos circulares. Feito isso, eu particularmente coloquei num saquinho plástico, pode ser qualquer recipiente, fechar, levar para a geladeira por 30 minutos. Passados 30 minutos, esse daqui é o recheio de salsicha. Ele fica parecendo um cuscuz. Isso mesmo. Depois de frio, o recheio de salsicha fica daquela forma e esse recheio serve para rechear qualquer salgado, ok? Empada, qualquer salgado, até torta. Vamos lá. Agora
Eu tirei da geladeira, veja que massa gostosa. Ela não tá grudando na mão. E outra dica que eu quero dar: não coloque mais farinha. Pegue o óleo, não passe muito, só para poder não grudar na bancada. Passe o óleo numa bancada, esfrega bem, espalha bastante esse óleo para poder abrir essa massa, tá bom? Qual é a espessura ideal? Que fique bem fininho. O pastel de feira não é fininho? Então, a gente precisa abrir numa espessura que ele não vai rasgar, né? Que não vai ficar transparente o recheio, que não entre, né, óleo ali pelo buraquinho, se ficar, né, no pastel, mas que ele não fique grosso demais, tá bom? Eu gostei bastante do resultado. Pode fazer com qualquer recheio, tá? Qualquer frango, qualquer carne moída, com batata, somente carne moída, fica a critério de vocês. Eu só tô sugerindo salsicha. Pode fazer também, sabe com o quê? Calabresa, linguiça calabresa. Eu vou fazer uma próxima receita com um recheio de linguiça calabresa. Mas voltando aqui, com presunto e queijo também. Mas voltando aqui, depois de abrir essa massa, olha aqui como que eu tô modelando. Olha o que eu tô usando para poder fazer o pastel. Para que ele fique aproximadamente, né, do mesmo tamanho. Não vai ficar totalmente do mesmo tamanho, porque uns vão encolher, outros não e tal. Mas, olha o que eu tô usando. Uma xícara. E eu tô cortando, é o que eu tinha aqui em círculo, porque eu não tenho um cortador. Eu tô usando uma xícara, então eu sugiro, se você tiver um cortador, ótimo. Se você não tiver, você use uma tampa de uma garrafa de café, a critério de vocês. Olha aqui a facilidade. Para poder a gente tirar. E essa outra partezinha aqui, enquanto a gente vai recheando esse daqui, essa outra parte que eu acabei de tirar, eu devolvi pro saco plástico e levei pra geladeira, para não ficar exposta ali e não ressecar, tá ok? Então tá, agora eu tô colocando mais o recheio de salsicha, tá? Olha como que eu fecho. Olha como que ele fecha super bem e não abre, tá? Aperta com a ponta dos dedos. Veja que aqui eu não molhei, eu não coloquei água para poder fechar. E agora eu tô utilizando um garfo. Simples assim. Eu apertei um pouquinho com os dedos e tô utilizando o garfo. Veja como que ele fica. Super bonitinho, né? E fica bem gostosinho também. Agora eu vou terminar, né, de fazer os outros aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu vou fritar para que vocês vejam. Só não repare a panela, porque o que eu fiz? Ah, deixa eu mostrar aqui uma outra parte aqui. Aqui eu já molhei as bordas. Eu molhei antes de eu fechar, mas também não vai fazer diferença. Caso você queira molhar, pega lá com o dedinho, molha e passa para poder grudar a parte de cima com a parte de baixo, ok. Mas eu fiz dos dois jeitos, molhando e não molhando. E grudou do mesmo jeito. Ele fica assim, bem bonitinho. E na hora de fritar, tem uma dica. Você coloca essa gordura no fogo, pega o fósforo, coloca dentro da gordura. Quando o fósforo acender, é sinal que a gordura tá quente. Aí vai ser a hora de você colocar o pastel, tá? Porque é assim que a gente faz para que fique com aquela crostazinha, tá? Esse não é o pastel que fica assim, croque-croque. Mas ele fica com aquelas bolinhas, fica bem gostosinho, tá bom? Eu tenho outras receitas de pastel que eu vou trazer aqui pro canal. Essa panela aqui é uma panela que eu fritei quibe, tá? Eu tenho receita aqui no canal de quibe também, super fácil de fazer e bem gostoso. E tem maionese caseira também de alho, muito gostosa. Eu vou deixar nos cards. Então, não repare, por isso que a cor do óleo está assim, porque eu fritei bastante quibe nessa gordura, e como é para casa mesmo, eu não troquei. Mas, depois disso daqui, eu vou trocar a gordura, porque não é bom ficar fritando muita coisa na mesma gordura, né? Então, vamos lá. Veja como que ficou. Sabe aquelas bolinhas que fica no pastel? Olha só. Ele fica bem gostosinho, ele não fica crocante, não fica. Pelo menos esse que eu fiz aqui, eu não sei se ele ficou um pouquinho mais grosso, ele não fica crocante, mas fica bem gostoso. Até a nossa próxima receita.